E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala é o professor Jonathan e hoje vamos para a nossa última videoaula para o nosso curso de Lógica da turma de ADS, certo? Aonde nós iremos falar sobre os tais dos quantificadores, tá? Então vem comigo, vamos começar a nossa aula. Então, olha só, galera. Primeiramente, nós temos que entender o que são os quantificadores. Então, olha só. Com frequência, para determinar uma proposição P de x, é desejável quantificar os valores de x que devem ser considerados. Assim, os seguintes quantificadores são usados na lógica. Suponha uma proposição P de x. Galera, uma proposição P de x nada mais é que uma propriedade que aplica a x, tá? Seria essa a ideia. Então, por exemplo, para todo número natural n, tá? Aqui a gente está falando do nosso o x seria o n. N é um número positivo ou nulo. Essa aqui seria a nossa propriedade, tá? Ou seja, se eu chamei esse aqui de x, esse aqui seria a nossa propriedade de x, certo? Seria só essa ideia. Por exemplo, um outro exemplo aqui. Qualquer que seja o pão x, então ó, agora eu estou falando de x, x precisa de farinha. Então eu tenho uma propriedade aqui que é o meu x precisa de farinha. Tá? Seria apenas essa ideia aqui. Eu sei que não parece ainda muito lógico, mas no próximo slide vai ficar um pouquinho melhor. Então, galera, o primeiro quantificador que a gente vai estudar é o tal do quantificador universal, que ele é simbolizado por esse A de ponta cabeça, tá? E esse A de ponta cabeça a gente chama de para todo. Quando associado a uma proposição P de x é denominada por... Então, olha só, peguei uma proposição Q qualquer, e a gente está dizendo, olha como a gente lê essa proposição Q. Para todo x pertencente a A, existe uma propriedade x. Então, olha só. Para todo n pertencente aos naturais, n é maior ou igual a zero. Então, olha o detalhe, aqui a minha propriedade é o n maior ou igual a zero. E olha o interessante, pessoal, que essa proposição com quantificador, a gente também consegue dar um valor lógico para ela. Como assim um valor lógico? Ela tem que ser verdadeiro ou falso. Então, vê comigo. N pertencente aos naturais. A gente sabe que o conjunto dos naturais, né, são aqueles que partem do zero e são todos os inteiros positivos, né? E assim até o infinito. E agora, olha só, ele diz que n pertence aos naturais e eles são todos maiores ou iguais a zeros. Então, vocês concordam comigo que todos os caras que estão no n maior e igual a zeros não estão pertencendo ao meu conjunto n? Então, essa proposição aqui é verdadeira. Fechou a ideia? Vamos ver o próximo. Para todo x peixe, peixe x sabe nadar. Faz sentido. Existe algum peixe que não sabe nadar? Então, ó, para todo peixe x, existe o x tem que saber nadar. É essa a ideia. Bem fácil, bem tranquilo, né? Então, a gente está entendendo o que esse azinho de ponta cabeça, ele para nós serve como para todo, tá? Então, vamos para o próximo. Agora, nós temos o outro quantificador que a gente trabalha, que é o quantificador existencial, que ele é simbolizado por um E virado, tá? Olha só, que ele pode ser denominado tanto como existe ou para algum, tá? Dependendo da nossa proposição, vai ter essa alternância, vai ter essa mudança. Então, olha só, quando associado à proposição P de x, denominamos que nossa proposição Q está escrito o seguinte: existe x pertencente a A, tal que é válida a propriedade P de x. Então, olha só, existe número natural n, tal que n mais 2, perdão, 2n mais 1 é igual a 3. Vamos resolver isso aqui, ó. 2n mais 1 igual a 3. Esse mais 1 que está somando joga para o outro lado, subtraindo, certo? Eu vou ficar que 2n é igual a 2. Logo, ó, eu sei que meu 2n tem que ser... Logo, eu tenho que saber... Desculpa. Logo, eu sei que meu n é igual a 1, tá? Só para vocês lembrarem, né? Esse 2 estava multiplicando. Tá? Multiplicando, passou para o outro lado, dividindo, 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, olha só, ele não diz que existe um número natural, então perceba que não é todos os números naturais que satisfazem essa equação, mas existe um, não é verdade? Porque eu sei que o meu 1 ele é o número natural, então essa aqui é verdadeira. Fez sentido, pessoal? Agora a gente está falando apenas de um termo, certo? Não era lá que não era o quantificador universal, que era para todos. Mas vamos pegar outro exemplo. Para algum ser humano x, x tem cabelo comprido. Isso aqui é verdadeiro ou falso? Você deve estar pensando assim, bom, mas nem todos os seres humanos têm cabelo comprido. Mas vocês não concordam comigo que existe algum? Então, essa aqui é verdade. Existe um ser humano que tem cabelo comprido, não é verdade? Então, está aqui. Então, essa proposição também é verdadeira. E olha o interessante dessa questão, é que se vocês concordarem comigo, nesse caso de cima, no meu exemplo número 1, existia apenas um número natural, na verdade, que é quando o nosso n for igual a 1.
Só que agora, nesse caso 2, existem várias pessoas X, né? Existe o João, que tem cabelo comprido, existe a Maria, que tem cabelo comprido. Então, vocês perceberam que aqui nós só temos um único valor, né? E esse caso aqui já serve como exemplo para o nosso próximo quantificador, que ele ainda é um quantificador existencial. Só que ele é um quantificador existencial de unicidade, ou seja, que ele tem apenas um único termo. Então, ele é dado, olha só, ele é dado pelo E virado com o nosso ponto de exclamação, né? Bem parecido com o fatorial. Então, mas não tem nada a ver com o fatorial, tá? Então, ó, existe um único. É essa a nomenclatura. Então, por exemplo, uma proposição que existe um único x pertencente a A, tal que ele é válido na nossa propriedade. Então, vamos pegar um exemplo. Existe um único x pertencente aos naturais, tal que x ao quadrado é igual a 4. Então, olha só, eu quero calcular o valor de x, certo? Vamos fazer aqui em cima. Eu sei que x ao quadrado é igual a 4, logo, para me resolver isso aqui, né, eu tenho que tirar a raiz quadrada de ambos os lados. A raiz quadrada de x ao quadrado é x. E olha o detalhe, a raiz quadrada de 4 é mais ou menos 2. Como assim mais ou menos 2? Vocês não concordam comigo que 2 ao quadrado é 4, mas menos 2 ao quadrado também é 4, porque menos 2 vezes menos 2, mais 4. Olha o detalhe. Lembra lá na forma de Bhaskara que a gente tem um mais ou menos raiz quadrada de delta? Esse mais ou menos é porque sempre quando tira um valor da raiz, ele é mais ou menos. Então, o que acontece é que nós temos dois possíveis valores para x, um mais 2 e um menos 2. Só que, olha só, daí tu vai falar, professor, então esse não é de unicidade, porque unicidade tem que ter apenas um único termo. Sim, mas olha, vê se vocês não concordam comigo, existe apenas um desses dois que é naturais, que é o mais 2, né? Porque número negativo não faz parte dos nossos conjuntos naturais. Então, olha só, existe um único x pertencente aos naturais para essa propriedade, que x ao quadrado é igual a 4. Tranquilo, pessoal? Pegaram essa ideia? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Ó, existe um único X cachorro, tal que X é da raça Pug. Então, olha só. Olha só. O que ele está dizendo aqui? Que existe um único cachorro, tal que um único X cachorro, tal que X é da raça Pug. Vocês vão falar para mim, não, professor, mas isso não é verdade, isso é falso. Beleza? Quem disse que precisa ser verdade? Tá certo, isso aqui é falso. Porque não existe um único cachorro, existem vários cachorros, certo? Existem vários X cachorros que é da raça Pug. Certo, galera? É essa a ideia. Nós estamos falando de uma sentença. Nem sempre a sentença vai ser verdadeira, tá? Ela pode ser tanto verdadeira quanto falsa. Tranquilo, galera? E a partir daí, a gente abre um leque de possibilidades para a gente fazer questões, tá? Por exemplo, olha esse exemplo que eu trouxe para vocês. Sendo o conjunto A 1, 2, 3, 4, 5, determine o valor de verdadeiro ou falso de cada uma das seguintes proposições. Então, olha só. Existe x pertencente a tal que x mais 3 é igual a 10. Então, lembrando ó, que o nosso x ele tem que estar pertencendo a esse conjunto. Então, o meu valor que eu achar de x tem que estar lá dentro. Então, eu sei, ó, pela lógica, né? Pela lógica, eu sei que o meu x tem que ser igual a 7, né? Passo o 3 para o outro lado subtraindo. Pergunto para vocês, existe o 7 no meu conjunto? Não, né? Então, isso aqui é falso, porque não existe esse 7 lá dentro. Tranquilo, né? Bem simples. Agora, para todo x pertencente a A, x mais 3 é igual a... x mais 3 tem que ser menor que... Desculpa. X mais 3 ele é menor que 10. Logo, a gente sabe que x tem que ser menor que 7, certo? Passa o 3 para o outro lado subtraindo, 10 menos 7, 10 menos 3 deu 7. E agora, isso aqui é verdade ou é mentira? Pessoal, se ele é menor que 7, a gente sabe que ele pode ser o 6, o 5, o 4, o 3, o 2, o 1, o 0, e assim vai. Vocês não concordam comigo que todos os valores de x, já que o x ele pertence ao A, vocês não concordam que todos os valores de x estão dentro da propriedade? Então, essa aqui é verdadeira, porque para todo x pertencente a A, x mais 3 é menor que 10. Então, beleza, essa propriedade está sendo válida. Conseguiram pegar essa noção? Conseguiram pegar essa diferença, galera? Vamos lá, então. Estamos seguindo. Não sei porque eu faço as perguntas, porque vocês nunca me respondem, né? Eu ainda não perdi o costume do presencial. Mas vamos para a próxima. Existe um x pertencente a A, tal que x mais 3 é menor que 5. Bom, fazendo aqui a questão, a gente passa 3 para o outro lado subtraindo, a gente vai ficar que x é menor que 2. Se x é menor que 2, o único elemento que está ali dentro é 1. E não existe, então, um único elemento? Perdão, vocês não concordam comigo que existe um x que pertence a A? Existe um x que pertence a A. Então, essa aqui é verdadeira, certo? No próximo,
para todo x pertencente a x mais 7 é menor ou igual a x mais 3 é menor ou igual a 7. Logo, o nosso x tem que ser menor ou igual, passo o 3 para o outro lado subtraindo, 3 isso aqui vai dar 4, né? 7 tira 3 deu 4. Agora só, ele diz que todo x, todos os valores que estão aqui dentro, tem que estar dentro dessa propriedade. Pessoal, aqui eu estou excluindo 5, né? Porque o 5 ele não é menor que 4, não é menor ou igual a 4. Então, isso aqui já torna essa questão falsa, porque aqui teria que ser todos os valores. E aí, pessoal, conseguiram pegar essa ideia? O que vocês acharam? Tá? Vou passar para a próxima questão. Agora, olha só. Determine o valor lógico das proposições abaixo. Então, para toda A, ave fêmea, A bota ovo. Então, olha só. Ele está dizendo que toda a ave fêmea bota ovo. Existe alguma ave que é fêmea e não bota ovo? Isso aqui é verdadeiro, né? Toda ave fêmea bota ovo. Tá ali, bem tranquilo. E agora? Existe F fruta, F tem cor vermelha. Pessoal, existe uma fruta vermelha? Existe, né? Sei lá, moranguinho, caju vermelho, na verdade? Então existe. Então isso aqui também é verdade, bem tranquilo. Mas tu vai dizer para mim, ah, professor, mas tem fruta que não é vermelha. Beleza, mas ele não está dizendo para todas as frutas, ele está falando que existe fruta, uma fruta que é vermelha, e é verdade. Só isso, galera, muito fácil, muito simples, sem mistério nenhum, não é verdade? Pessoal, essa questão dos quantificadores ela é bem tranquilo, tá? O que mais muda aqui pra gente é a novidade desses quantificadores, tá? E nós temos que pegar essa lógica, tá? Então, o que é bem normal aparecer nos quantificadores é questão para a gente dar o valor lógico, verdadeiro ou falso, ou então uma questão para a gente fazer a negação dos nossos quantificadores, que é o que a gente vai ver agora. Então, vamos lá. Então, olha só, galera, vamos falar então da negação de proposições com quantificadores. Então, dado um conjunto não vazio A, tá? Ele obrigatoriamente ele não pode ser vazio. E deu a propriedade P de x, uma propriedade P do elemento x. Temos que, então, olha só, uma proposição P, ó, para todo x pertencente a, vale a propriedade P de x. Agora, olha só, para a gente negar ele, para a gente negar a nossa proposição que, ou já sabe, a gente vai ficar não que, a gente vai ter que trocar o quantificador. Para todo, a gente troca por existe. E olha só, existe x tal que, e a gente faz a negação da nossa propriedade. Essa é a ideia. Daí não é válida a propriedade. Como assim? Vamos pegar um exemplo. Então, olha só. Que é para todo n pertencente aos naturais, n é maior ou igual a zero. Percebam que agora eu não estou me importando com o valor lógico da proposição. Eu só quero fazer a negação dele. Então, a minha negação, a primeira coisa que a gente tem que fazer é trocar o quantificador. Era para todo, agora fica existe um n pertencente aos naturais, certo? Tal que n, e agora a gente nega a nossa propriedade, perdão. Se a nossa propriedade era n maior ou igual a zero, a gente sabe que a negação disso é n menor que zero, tá? Lembra que se ele é maior e igual, ele vira menor só. E se ele é menor, ele vira maior e igual. Sempre, se tem o igual, a gente tira, se não tem o igual, a gente coloca. Isso quando a gente vai fazer a negação. Tá aí, fizemos a negação do nosso Q. Bem tranquilo, na verdade? Agora vamos ver um outro exemplo. A proposição P. P, nós temos aqui ó, que para todo x peixe, x sabe nadar. Então, vamos fazer aqui a negação dele. A negação, então, do nosso não P. Então, existe um peixe, existe x peixe, tal que x não sabe nadar. Aí é apertadinho, mas deu. É essa a ideia. Troca o nosso quantificador e nega a propriedade. Só isso, pessoal. Bem simples, né? Agora vamos pensar o que está acontecendo com o nosso valor lógico dessas sentenças. Então, olha só. Eu estou dizendo aqui que para todo n natural, n é maior ou igual a zero. Isso aqui é verdade, né? Porque n maior ou igual a zero, nós temos o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. E agora, o que eu estou dizendo aqui? Que existe um n pertence aos naturais, tal que o n é menor que zero. N menor que zero, eu estou dizendo que menos 1, menos 2, menos 3. E existe um n natural? Não, não existe. Professor, então isso aqui está errado? Não está errado. O valor lógico dele é falso. E faz todo sentido. Por quê? Se o meu Q, o valor do meu Q é verdadeiro, logo o nosso não Q tem que ser falso. Olha que bonito. A gente está aplicando o nosso conhecimento de lógica. Na verdade, se a gente trocou, se a gente negou a proposição, a gente também negou o valor lógico dela. Beleza, pessoal? A mesma ideia aqui. Vocês não concordam comigo que todo peixe sabe nadar? Isso que é verdadeiro.
Agora, eu estou dizendo que existe um peixe que não sabe nadar. Cara, isso aqui é falso. Não tem como existir um peixe que não sabe nadar. Fez sentido, pessoal? Eu espero que sim. Vamos lá. Essa aula é bem rapidinha, comparada às demais, tá? Já estamos acabando. Agora, nós vamos fazer a negação da nossa existencial. Então, olha só. Eu estou chamando de que uma proposição que... Estou chamando de que a proposição que está escrito assim. Existe x pertencente a tal que vale a propriedade x. Para negar ele, é exatamente que nem a universal. Basta a gente trocar, olha só, basta a gente trocar o quantificador, ele era o quantificador existencial e passou para o quantificador universal, e depois a gente nega a propriedade. Só isso. Vamos pegar o exemplo aqui. Então, a proposição que existe um n pertencente aos naturais, tal que n é igual a zero. Então, o que acontece? Que o nosso não que, a gente vai ficar com para todo n pertencente aos naturais, então troca o quantificador. Agora, 2n tem que ser diferente que zero, né? Faz a negação. Se a nossa negação era igual, se a proposição era igual, a negação do igual é diferente. Tá aí, é só essa ideia. Troca o quantificador e nega a nossa propriedade. Vamos pegar um outro. Existe um P, tá? Existe um X, ser humano, tal que X tem cabelos compridos. Bom, então a gente sabe que o nosso... Ó, aqui é aquele canto bugado, ó. Agora não apagou. Bom, existe um P ser humano, né? Existe um X ser humano. Logo, a gente vai dizer que para todo X ser humano, ser humano, então X não tem cabelo comprido. É negação, né? Não tem cabelo comprido. Tá aí. Essa é a ideia. Troca o quantificador e nega a nossa propriedade. Só isso, pessoal. Muito fácil, muito simples. Mais uma vez, ó, vamos ver o valor lógico aqui. Estou dizendo que existe um n pertencente aos naturais, tal que 2n é igual a zero. Pessoal, se 2n é igual a zero, eu sei que meu n é igual a zero também. Vocês não concordam comigo que n igual a zero ele pertence ao conjunto naturais? Então é verdade, essa proposição aqui ela é verdadeira, porque o meu n, que é igual a zero, ele existe dentro do conjunto de naturais. Agora, olha só o que eu disse. Eu disse que para todo o n pertencente aos naturais, certo? 2n tem que ser diferente que zero. Isso é falso. Por quê? A hora que a gente faz isso aqui, a gente vai achar que 2n é diferente que zero. Perdão, que n é diferente que zero. E o meu n não pode ser diferente que zero, porque o n tem que pertencer, o n pertence ao meu conjunto de naturais. Então, isso aqui seria falso. Tranquilo, né? Agora aqui, existe X ser humano tal que X tem cabelo comprido. É verdade, existe ser humano que tem cabelo comprido. Agora eu estou dizendo que todos os X ser humano, X não tem cabelo comprido. Estou dizendo que todos os seres humanos não têm cabelo comprido. Isso aqui é falso, a gente não pode confirmar ela, então ela é falsa. Opa, acabei de estragar aqui o meu vídeo. Espera aí, vamos ver se eu arrumar. Aqui, ninguém viu nada. Aí, falso. Falso, aí, tranquilo. E agora, pessoal, para a gente finalizar, eu trouxe alguns exercíciozinhos para a gente dar uma treinada, tá? Além da gente fazer a negação, que é o que a questão está pedindo, eu vou propor a vocês para a gente também dar o valor lógico, ou seja, se ele vai ser verdadeiro ou falso de cada uma das sentenças, tá? Então, a gente vê se é verdadeiro ou falso e depois a gente faz a negação. Detalhe, pessoal, eu quero que vocês tentem, tá? Vocês deem uma treinada. Então, a minha dica que eu dou para vocês é pause o vídeo, tentem achar o valor lógico, tentem fazer a negação, depois despausem o vídeo e vejam se vocês acertaram ou não, certo? Então, a partir de agora, eu estou contando que vocês já fizeram isso e vamos corrigir os exercícios juntos. Então, primeira coisa, ele está dizendo que para todo x pertencente aos naturais, tá? Só para lembrar, ó, os naturais são aqueles que é o 0, o 1, o 2, o 3 e assim infinitamente. São todos os inteiros positivos, incluindo o zero, né? E a gente quer saber se x ao quadrado é igual a 9. Pessoal, x ao quadrado igual a 9, a gente sabe que para resolver isso aqui tem que tirar a raiz quadrada de ambos os lados, certo? Logo, a gente vai achar que x é igual a mais ou menos 3. Só que aqui eu só estou preocupado com o mais 3. Por quê? Porque eu quero saber apenas daqueles que pertencem... O que está louco isso aqui? Eu quero saber apenas daqueles que pertencem aos naturais. Então, olha só. Para todos os números que eu tenho que pertencem aos naturais, é válida essa propriedade? Então, ó, para x pertencendo aos naturais, é válida essa propriedade? Não é, né? Não é para todos, mas existe um único. Então, essa daqui
é falsa, certo? É falsa. Então, vamos supor que eu chamei essa proposição de P, tá? Vamos achar agora um não P. O que é isso? Vamos arrumar isso aqui. Beleza, vamos achar esse não P. Agora é só a gente fazer o contrário, né? O nosso para todo virou existe, e existe um x pertencente aos naturais, e agora a gente nega, né? Tal que x ao quadrado é diferente que 3. E olha só, eu estou dizendo que existe pelo menos um número pertencente às naturais, tal que esse x tem que ser diferente que 3. Na verdade, existe, né? Existe vários, inclusive não só um. Então, essa aqui é verdadeiro. Então, existe um x pertencente aos naturais, tal que x ao quadrado é diferente que 3. X ao quadrado, perdão, é diferente que 9, né? X daí, porque é a nossa propriedade. X diferente que 3 é a nossa conta. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Quem que seria esse x diferente que 3? X igual a 2, está dentro dos conjuntos naturais e ele é diferente que 3. Então, existe sim. Perceba que quando é difícil de tu provar, olha só, vamos supor que vocês estão com dificuldade de entender se a proposição de vocês é verdadeira ou falsa. Nega ela, que daí se tu descobrir que a negação dela é verdadeira, quer dizer que a proposição por si só tem que ser falsa, porque é sempre o oposto. Tudo bem, galera? Isso aqui é uma dica bem interessante. Então, vamos para a próxima, para B. Existe um x pertencente aos naturais, tal que x ao quadrado menos 3x é igual a menos 9. Opa, a gente já viu isso aqui em algum lugar. Vamos isolar Vamos deixar tudo igual a zero. X ao quadrado menos 3x mais 9 igual a zero. O que nós temos aqui, pessoal? Aqui nós temos uma equação de segundo grau completo, né? A gente aplica a Bhaskara ou soma e produto. Olha que maravilha. Pessoal, eu tenho certeza que Bhaskara vocês lembram como é que faz, então eu vou fazer aqui por soma e produto. O que seria a soma e produto? A gente sabe que aqui a soma, sempre que eu estou fazendo uma equação de segundo grau, eu tenho duas respostas, certo? Uma que eu vou chamar de x' e uma que eu vou chamar de x duas linhas. E eu sei que a soma deles é sempre menos quem multiplica o x. Então, se o meu x é negativo, perdão, se nós temos um menos 3, que é quem está multiplicando x, aqui a soma tem que ser positivo. Isso aqui é regra, tá, pessoal? E o produto entre eles, como é produto, a gente sabe que é multiplicação, então o produto das minhas respostas tem que ser igual ao termo independente, no caso, igual a 9. Tá? Agora eu tenho que pensar quem são as raízes que somados dão 3 e que multiplicados dão 9. Galera, desculpa, eu acabei de ver que eu cometi um erro. No material de vocês já vai estar corrigido. Aqui não é menos 3, é menos 6, tá? Essa questão aqui eu inventei, tá? Então, a chance de eu ter cometido um erro era bem grande. Então tá aqui, ó, vamos só arrumar. Não era menos 3x, era menos 6x. Então aqui ficou 6, que agora já dá valor exato, tá? Beleza. Ah, tá, mas o de vocês vai estar correto, então vocês não vão ter cometido esse erro. Bom, então quem que somado que dá 3 e que multiplicado dá 9? Pessoal, daqui dá para ver bem lógico, né, que o meu x' tem que ser igual a 3 e o meu x duas linhas também tem que ser igual a 3. Por quê? 3 mais 3 deu 6 e 3 vezes 3 deu 9. Moral da história, eu tenho duas respostas iguais. Logo, a única solução aqui para nós, ó, é o que o nosso x seja igual a 3. Bom, agora vamos ver se isso aqui é verdadeiro ou falso. Eu estou dizendo que existe um x pertencente aos naturais, ou seja, dentro desse conjunto, tal que o meu x é igual a 3, né? Porque eu acabei de descobrir isso. É verdadeiro, sim, existe um x igual a 3 dentro dos meus naturais. E agora, qual que seria a negação dessa sentença? Estou chamando ela de sentença P. Então, para todo x pertencente aos naturais, existe tal que, x ao quadrado menos 6x é diferente de menos 9. Tá aí, ó. Troca o quantificador da primeira e nega a segunda. Só isso, galera. É bem simples, né? Não tem muito mistério. Vamos ver a próxima. Existe um A animal terrestre tal que A não tem patas. Então, primeiramente, isso aqui é verdade ou é mentira? Existe um animal terrestre que não tem patas? Existe, né? A cobra não tem pata e ela é um animal terrestre. Então, ela é verdadeiro. Então, como é que a gente nega isso aqui? A negação disso aqui, né, seria para todo animal A, tá, para todo A animal terrestre, A tem patas. Como assim, professor? A gente tem que negar a segunda, não tem? Se o A não tem patas, aqui a negação do não é ele ter patas. Então, para todo animal terrestre, A tem patas. Então, olha só, eu estou dizendo que todo animal terrestre tem patas. Não, nem todos têm, por isso que essa aqui é falsa.
Tranquilo, né, galera? Agora vamos ver a próxima. Para todos X carros, X não usa gasolina. Então eu estou dizendo que todos os carros não usam gasolina. Isso é verdade? Todos os carros não usam gasolina? Não, tem carro que usa gasolina, então isso aqui é falso. Vamos negar ele? Então a negação é: existe X carros, tal que X usa gasolina. A pergunta é: existe carros que usam gasolina? Sim, existe, é verdade. Ah, professor, mas não é um, é vários? Bom, não importa que são vários. O que importa é que existe um carro que usa, existe pelo menos um carro que usa gasolina. Tá aí resolvido, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que não tenha ficado muito bagunçado. E que, na verdade, eu estou olhando aqui, está bem bagunçado, mas eu espero que vocês tenham entendido. E qualquer coisa, na segunda-feira eu estou ali à disposição para tirar a dúvida de vocês. Certo, galera? Muito obrigado. Se cuidem e até a próxima. Valeu!